Olá, queridos alunos, estamos em mais um Medcast Paraíba, isso mesmo, muitos ficaram esperando o AFIAcast, mas agora aqui na AFIA Paraíba nós estamos com o nome Medcast Paraíba e hoje um dia muito especial, nós estamos aqui com o educador físico Pedro, com a aluna da AFIA Paraíba do 9º período, Raíssa, e com a professora Raquel, que vai falar hoje conosco, junto com o Pedro e junto com a Raíssa, sobre o projeto AFIA+, que é um projeto de bem-estar, saúde e longevidade. E já de imediato, eu vou passar aqui a palavra para a nossa professora Raquel, que está aí fazendo um trabalho belíssimo com a área de ensino da AFIA Paraíba, para se apresentar inicialmente e depois a gente seguir com a apresentação do Pedro, da Raíssa e a gente falar um pouco sobre o projeto para a longevidade AFIA 60+. Obrigado, professora. Isso. Então, é um prazer estar aqui, né, com todos vocês. Espero que vocês gostem desse momento da gente, de conversa, de diálogo. Eu sou a professora Raquel, sou professora desde 2013 da AFIA Paraíba. E é com muita alegria, né, que eu estou aqui com pessoas especiais. Hoje, eu estou em algumas disciplinas, várias, né, disciplinas, que vão desde o P1 até o P5. E uma delas, né, que particularmente tem a ver com esse projeto, é a disciplina de PIEP, né? E também, duas delas, na verdade, é a disciplina de ESC 5, onde o nosso foco é o processo do envelhecimento. Então, desde o momento que eu estou na sala de aula, né, que a gente está discutindo sobre esse processo do envelhecimento, a gente acaba não só estudando para dar aula, mas a gente também aprende com vocês e principalmente, né, com os idosos. Então, hoje, a gente vai falar, sim, sobre o projeto 60+, né, AFIA 60+, que surgiu justamente da sala de aula, surgiu justamente do encontro dos projetos de extensão a qual eu faço parte e das disciplinas que eu ministro. Mas agora eu quero conhecer um pouquinho, né, de vocês e aí quem são vocês também. Primeiro Pedro ou Raíssa? Posso falar? Olá, eu sou Raíssa Carvalho, né? Sou estudante da AFIA, estou no 9º período. E, além disso, sou extensionista do projeto que a professora Raquel coordena, que é um projeto em cuidados paliativos na saúde do idoso institucionalizado. E aí recebi o convite, e já agradeço pelo convite, de estar aqui conversando um pouquinho sobre essa ação, né, do AFIA+, 60+, que a gente já vem, né, faz quase um ano e meio que eu participo desse projeto, e a gente já vem desenvolvendo ações com os idosos de Cabedelo. E aí a gente já tem, assim, né, grandes coisas para contar, coisas boas para contar, de ações que nós já fizemos. E espero, né, continuar e, enfim, contribuir de alguma forma como estudante de medicina. O Raíssa tem uma primeira formação, né, Raíssa? Sim, sou engenheira de alimentos. Nada com a área de saúde, mas sou engenheira de alimentos e tenho mestrado e doutorado em ciência e tecnologia de alimentos. Que maravilha. E Pedro? Boa tarde, pessoal. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite. Tá? Eu sou Pedro, sou profissional da educação física, sou coordenador e professor de futebol da Vila Olímpica Paraíba. E lá também temos várias modalidades que contemplam os 60+, né? Como a dançoterapia, como a yoga, Dança-terapia, yoga, hidroginástica. E tem outras também, que agora não me vem à cabeça. Uhum. Que legal, pessoal. Fica aqui para todos que o Medcast Paraíba, anteriormente chamado de AFIAcast Paraíba, tem esse objetivo de trazer dicas, né? E agora, nesse dia de hoje, o resultado já do projeto 60+, né? AFIA 60+, que é um projeto de longevidade. Então, o objetivo também é esse, é trazer para você que está em casa, você ainda que não é aluno da AFIA Paraíba, ou para aqueles que são alunos da AFIA Paraíba, conhecer um pouco sobre os trabalhos que são feitos. Então, eu vou devolver para a professora Raquel agora já, em definitivo, para a gente falar um pouco sobre esse projeto tão importante. Então, na verdade, esse projeto, AFIA 60+, ele vem, sim, né, do projeto de cuidados paliativos, o projeto de extensão, que visa melhorar a qualidade de vida dos idosos, mas, né, vendo a necessidade de trabalhar no sentido da longevidade, não só daqueles que já estão com processo de limitação funcional, mas também aqueles idosos que a gente atende no município de Cabedelo. Então, principalmente os idosos do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, que fica, né, lá na Praia de Formosa. Então, a gente, pensando nesses idosos também, que ainda não apresentam nenhuma limitação, foi que surgiu o projeto, né, AFIA 60+. Com que objetivo?
de despertar na comunidade, despertar na população o desejo de viver, mas viver melhor. Né? Viver com poupança muscular, não é, Pedro? Não é viver de qualquer forma, mas fazer atividade física, sabendo que o exercício físico hoje, ele é a melhor forma, né, de envelhecer. É a melhor forma, inclusive, já vem pesquisas aí, né, que coloca que a atividade física ela pode prevenir doenças crônicas, não só cardiovasculares, mas também as doenças relacionadas à demência. Então, esse projeto, ele vem com muita força, ele já aconteceu semestre passado, ele aconteceu no Abrigo Amém, onde a gente desenvolveu várias atividades, os idosos participaram, não só os idosos de lá, mas também a gente conseguiu trazer os idosos da comunidade de Cabedelo, justamente os idosos do Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Então, esse projeto é uma forma, sim, de mostrar o aluno de medicina, de mostrar à comunidade que é possível envelhecer com qualidade, é possível envelhecer de mãos dadas com a atividade física, com a melhor qualidade do sono, né, com a melhor alimentação. Então, tudo isso são fatores que a gente já sabe, as pesquisas demonstram, que trazem longevidade. Então, esse projeto, ele é nesse sentido e hoje, né, a gente vem discutir ele numa amplitude maior, incluindo a percepção de Raíssa, né, enquanto participante desse projeto de extensão e dessa ação, que já aconteceu o semestre passado, como também a colaboração do educador físico, né, Pedro? Então, o projeto ele tem esse sentido de transformar, mas ao mesmo tempo de orientar a população os benefícios da longevidade e principalmente do movimento do corpo, né? Como é importante a gente movimentar o nosso corpo. Tudo a ver com o nome AFIA, né? Para você que está em casa e ainda não sabe, a palavra AFIA significa saúde e bem-estar. Então, aqui voltar para a nossa aluna Raíssa, que participa do projeto, né? Isso aí, falar um pouco sobre, na condição de aluno, se é importante, o quão agrega a formação, esse contato com a população, nesse caso específico da cidade de Cabedelo, né? Isso que é uma cidade belíssima, né? Inclusive eu sou natural de Cabedelo, né? Então fico muito feliz de nós da AFIA podermos estar lá fazendo uns trabalhos como esse. Então, Raíssa, para o aluno... Bom, como aluna, eu acho que é uma oportunidade, sem dúvida, maravilhosa. Porque é assim, o projeto de extensão nos dá a oportunidade de sair da faculdade e colocar em prática o que a gente aprende na faculdade, né? Lá na AFIA a gente tem as práticas, né? São práticas simuladas, ambientes simulados, mas nada se compara a gente ir para a realidade do paciente, né? No nosso caso, dos nossos idosos, e aí viver aquela realidade. Então, a gente aprende na faculdade, então ir para fora da faculdade, né? E poder colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende é maravilhoso, porque eu acho que só a prática realmente consolida o aprendizado. Né, e aí, uma coisa que eu acho muito importante é que lá nos momentos das ações, né, e também dos nossos encontros com os idosos, a gente consegue avaliar o que a gente aprende desde o P1, eu acho, né? Que é avaliar a pessoa como um todo, olhar o bio, psico, social, espiritual, né, Raquel? Raquel adora essa parte. E aí é interessante, porque você vê que, às vezes, por mais que a pessoa tenha portador do Alzheimer, por exemplo, mas naquele momento ela está com uma necessidade diferente, é uma necessidade social, é uma necessidade psicológica. Enfim, a gente consegue ter esse contato com essa realidade e, assim, vai desenvolvendo habilidades, né? A habilidade da comunicação, uma coisa muito importante, trabalho em equipe. Durante essas ações, a gente se divide, cada um faz uma coisa, né? Cada um tem uma função ali, isso também é muito importante. Como Raquel falou, né? Nas ações, a gente se divide e aí a gente tenta avaliar o idoso como um todo. E aí tem momentos com o médico nas consultas geriátricas, momentos das atividades físicas, momentos, enfim, na ação passada teve a acupuntura, né? Então, assim, verificação a gente de pressão. Verificação, né? De pressão, glicemia, né? Teve um momento de oração. Então, assim, é um dia, né? Muito, muito rico. E isso, pra gente, como profissional, né? Futuros profissionais de médicos e médicas, é maravilhoso. E outra coisa que eu acho muito importante é que, infelizmente, para muitos, a medicina hoje é, assim, uma forma de ganhar dinheiro, infelizmente, né?
E eu acho que esses momentos faz com que você pare para pensar que realmente sua função é servir, né? Então, você tem uma responsabilidade social. E aí, eu acho isso rico. Principalmente, eu não sou tão velha, né? Mas já tenho uma formação. Mas para os que estão entrando agora, assim, que não tem tanta vivência, né? São mais novinhos. Então, esses projetos, essas ações, eu acho que são muito válidos para o crescimento pessoal também. Isso é muito importante, o que a nossa aluna Raíssa traz. E o ano passado, nós da AFIA, que somos signatários do ISD, né? Que é uma sigla que significa responsabilidade com o meio ambiente, com o social e com a governança corporativa, nós juntos com a Prefeitura de João Pessoa, a Prefeitura de Cabedelo e Governo do Estado, né, através dos nossos alunos, os preceptores dos serviços, nós tivemos a honra, né, de participar de 95 mil atendimentos gratuitos pelo SUS. Então, isso para a gente é muito importante. Então, quando a Raíssa traz esse atendimento, esse estar com a comunidade, isso para a gente aqui da AFIA, né, da AFIA Paraíba, é muito forte. No ano de 2023, nós participamos de 85 mil atendimentos. E agora, em 2024, nós participamos de mais de 95 mil. Você que ainda não conhece as ações sociais da AFIA Paraíba, no nosso site está o nosso relatório de ESG 2024. Então, falamos dessa importância dos projetos. A professora Raquel traz que esse projeto já vem do ano passado na comunidade de Cabedelo, né? A Raíssa traz também essa importância desse contato com a realidade, né? Que humaniza tanto, não é isso? E a gente quer ouvir agora do nosso educador físico, Pedro, a importância dessas atividades, né, professora Raquel? Isso, Pedro. Coloque aí sua Pra comunidade. Principalmente, né, para a comunidade, né, que muitas vezes não tem esse tipo de serviço tão disponível. Então, a partir de uma ação como essa, eles vão participar. Se mês passado foram mais de 60 idosos que participaram, né, desse projeto 60 mais, né, AFIA 60 mais. E aí, o que é que você acha, né, que benefícios esse projeto, principalmente no sentido realmente do movimento, da atividade física, pode proporcionar? É importantíssimo, né? A atividade física, principalmente na idade 60 mais. Porque é onde existe a perda de massa muscular, né? A perda óssea também. E aí a gente, com a atividade física, a gente consegue não só manter, né? Mas também aumentar, evoluir todas as valências físicas. Além de manter já a musculatura, a densidade óssea, esse tipo de coisa. Que são as valências físicas? Força, equilíbrio, né? Flexibilidade. O que vai trazer para o idoso uma autonomia, né? A atividade física feita de forma regular também, ela vai beneficiar e vai reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão. Por aí vai. É muito importante esse tipo de atividade. Uma dica, Pedro, para... Eu, por exemplo, agora estou com um pai que fez uma cirurgia de catarata, né? E estou acompanhando, porque ele perde um pouco do equilíbrio, né? Porque não está enxergando direito e tal. E a gente, como filho, né? No caso, ou como esposo, ou como neto, assim, como é que a gente pode ajudar essa pessoa, esse idoso que está em casa, né? Primeiro, se ele for de Cabedelo, participar do AFIA 60 mais, né? Mas para quem está em casa, né? Aí eu já deixo também aberto para a professora Raquel, para a Raíssa, para você. Se a gente pudesse deixar dicas, né? Para a família que cuida desse idoso. É muito importante trabalhar os exercícios funcionais, né? Que são aqueles exercícios que vão trazer funcionalidade ao dia a dia do idoso. Tá? No caso de seu pai que está perdendo o equilíbrio até por conta da visão, seria muito importante trabalhar exercícios propriamente dito de equilíbrio. Ah, mas como eu vou trabalhar? Ele pode levar uma queda, se eu for... tem exercício muito simples, como ele pode segurar uma mão na parede e levantar uma das pernas e ficar ali por algum tempo. Ou colocar uma linha, uma corda, alguma coisa no chão e ele ter que andar em cima com o pé um na frente do outro. Isso aí já vai também trabalhar. A gente sempre olhando e ali assistindo. Isso. Se não tiver um profissional acompanhando, isso, né? E se precisar, pode auxiliá-lo também, colocar a mão, pedir para ele segurar. E aí ele vai, com o tempo, evoluindo. Eu sei que a professora Raquel, né, é uma profissional do cuidado, né? Isso. Justamente das pessoas que têm pouca mobilidade, até pela formação, né, Sim. Raquel? Mas assim, cada vez mais a pessoa
ficou com mais experiência, né? Mais velha, né? Então ela vai realmente perder esse equilíbrio. Em casa, geralmente, é que acontecem os acidentes, vamos dizer na assim. verdade, doutor Sérgio, é que dentro do processo do envelhecimento normal, a gente tem os aspectos biológicos do envelhecimento, a gente tem os aspectos emocionais, sociais e espirituais, mas Pedro tocou no assunto, por exemplo, a diminuição da acuidade visual, né? Ela é, sim, um problema que faz parte do processo de senescência, que é fisiológico. Inclusive, pensando nisso, a nossa ação, né, do AFIA 60+, a gente vai ter o projeto de extensão Mais Visão, onde o professor Vinícius, junto com seus alunos, a gente vai avaliar a acuidade visual desses idosos. Então, como é importante avaliar, por exemplo, a visão, porque ela vai interferir diretamente no equilíbrio. E aí, se ele não conseguir ter esse equilíbrio legal, ele pode ter um risco maior de quedas. Então, olha como uma coisa leva a outra, né? Então, você que nos assiste, que já tem também igualmente esse problema, né, de visão, já está aí com 60+, 70+, é importante passar por uma avaliação, né, com o oftalmo. Então, é importante uma avaliação anual. Por quê? Porque um desequilíbrio você pode levar a uma queda e, consequentemente, ter uma fratura. Então, o que a gente vê hoje que é um problema de saúde pública, né? A questão das fraturas em idosos. Então, a partir de uma orientação, a partir de uma avaliação, a gente pode estar, né, evitando vários problemas voltados, né, para a questão da saúde do idoso. E o projeto, ele pensa em tudo isso. O projeto AFIA 60+, ele veio com esse olhar, vamos dizer assim, de 360 graus, né? Ele vem para olhar o idoso na visão, ele vem para avaliar a questão também antropométrica, então a gente vai ter alunos de outras formações também. É uma ação que vai envolver uma equipe interdisciplinar, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu estou como professora do curso de medicina, com todas as experiências que eu tenho dentro da saúde coletiva, mas eu estou como fisioterapeuta, então a gente vai avaliar a questão da sarcopenia, que hoje é um problema também tão grave, né, na saúde do idoso, como você colocou, Pedro, a fraqueza muscular, a diminuição da força muscular, a alteração do desempenho funcional. Então, esses 3 aspectos, se tiver alterado, o idoso ele já fecha, vamos dizer assim, ou suspeita-se de uma sarcopenia. Então, a gente vai avaliar, doutor Sérgio, esses idosos, né? Vamos ter a presença de uma geriatra, né? Desde já, eu gostaria de agradecer aí a doutora Camila Negri, ex-aluna da AFIA, né? Foi um prazer receber o sim dela enquanto professora. Eu fiquei muito feliz que ela acabou de chegar da residência, né? Uma pessoa maravilhosa que vai nos ajudar nesse sentido de estar avaliando esses idosos, não só na questão da sarcopenia, mas da polifarmácia. Então, vai ser um momento também onde a gente vai avaliar a questão das interações medicamentosas desses idosos. É um problema hoje que a gente encontra, e a gente já discutiu muito isso, né, Raíssa, no P5, que a polifarmácia, ela pode gerar danos a esses idosos. Então, esses idosos vão ter a oportunidade de entender, será que essa medicação interagindo com essa vai dar certo, não vai? Por que eu não consigo dormir? Por que eu sinto tanta tontura de manhã e eu não consigo fazer uma atividade física? Então, a gente vai ter, sim, a presença do geriatra para orientar esses idosos. Muito importante. E aí, eu quero também falar com quem está em casa, né? Quem é aluno da AFIA, nosso aluno, nosso professor, nosso colaborador, ou quem ainda não é aluno da AFIA, né? Quem ainda não visitou nossas instalações, né? Estamos aqui numa discussão falando sobre tudo que nos interessa, né? Dos nossos pais, avós, né? Dos nossos idosos. E eu vou aqui fazer uma pergunta à nossa querida aluna. Diz assim, nessa trajetória, você está no P9 já, né? Sim. Daqui a pouco você já está no primeiro semestre do internato. Estou agora, já está agora, né? Já está agora. No primeiro semestre. Quase concluindo, né? Quase concluindo o primeiro semestre do internato. Quase para o P10. Toda essa movimentação que você está vivendo no AFIA 60+, você também já viveu em outros projetos com outras temáticas, né? Isso na AFIA é muito forte, né? Então, a metodologia de pequenas aprendizagens, né? Que é a APG, o método que a gente usa, né? O ranking, habilidades e atitudes métricas, né? Assim como também clínica integrada. Você que foi formada em engenharia de alimentos, tem doutorado, não é isso? Aquela formação que nós recebemos anteriormente. Quando você se depara hoje com essa forma da AFIA de fazer, você acha que é válido, esse aluno que está em casa, que não conhece ainda a nossa metodologia, vale a pena conhecer? Total. Eu comparo muito a forma que eu estudava na minha graduação anterior com a forma que eu estudo hoje. E, assim,
o aluno, sendo que a gente escuta, né, o protagonista do seu aprendizado, é assim, é 1000 vezes mais valioso, vamos dizer assim. A gente tem toda a orientação, né, dos nossos professores, maravilhosos, por sinal. Só que a gente tem a autonomia de ir buscar, de estudar. E, além do mais, uma coisa que eu gosto muito, eu fui monitora de RAM também. Hoje eu sou monitora de radiologia. Mas, até como monitora de RAM, uma coisa que eu gosto muito são as práticas simuladas. Eu acho que, assim, o aprendizado é totalmente diferente. É tanto que eu até brinco, às vezes, no campo de estágio. Agora, no internato mesmo, chega uma paciente e aí fala alguma coisa. Eu digo, isso fui eu. Aí as meninas, fui eu? Fui eu, lá na prática de RAM. Um dia desse eu lembrei da professora Leina, porque é um caso escrito de uma das práticas, assim. Então, essa metodologia ativa, ela, para mim, ela não tem como comparar com a metodologia antiga. O aprendizado realmente se consolida, a gente fixa aquilo. Então, os grupos, né, as tutorias, aquela discussão. Para mim, hoje, se fosse para fazer outro curso, que eu não quero mais fazer outro curso, com certeza eu iria optar por fazer um curso que seguisse a metodologia ativa. Voltando e ao mesmo tempo continuando, né, aqui com a nossa discussão, a gente está falando de idoso, a gente está falando de traumas, né? De uma queda, sofrer um acidente. E aí eu queria fazer puxar um pouco para a nossa campanha, né? Nós estamos no mês de maio, né? Maio Amarelo. E a gente está com a campanha, inclusive em rádio e televisão, falando sobre a mobilidade segura. Né? Isso que é nosso lema é desacelera aí motorizados, né? Então, a gente sabe que o carro e a moto, ele pode nos fazer muito bem, né? Mas o nosso estado mental, né? Como nós utilizamos esse carro e essa moto, às vezes pode nos levar por acidente e também prejudicar outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, assim, para você que ainda não viu a nossa campanha, Desacelera aí Motorizados, é uma campanha da AFIA Paraíba para a mobilidade segura. E aí a gente termina evitando mais traumas e, consequentemente, o SUS vai utilizar menos recursos, né, nesses acidentes que podem, na maioria das vezes, ser evitados. Voltando para o nosso AFIA 60 mais, né? Quais serão os próximos passos do projeto? A gente já está finalizando o semestre, basicamente, né? O que é que está previsto? Eu estou sabendo aí, a professora Raquel me deu aqui já um spoiler de um evento que ela, com a equipe, está organizando, acho que é para esse sábado. Isso. Então, na verdade, essa ação ela vai acontecer nesse sábado, né, dia 31 de maio. A gente vai meio que encerrar o nosso semestre com muita alegria, com muito cuidado, né, com muita responsabilidade social. Porque eu queria falar uma coisa e agora me veio. Quando a gente está numa instituição de ensino superior, a gente precisa aliar 3 aspectos, né? Pesquisa, ensino e extensão. E a nossa instituição, a AFIA, né, na Paraíba, a gente preza por isso. Então, quando você coloca que aprende na prática, o nosso projeto AFIA 60 Mais também tem esse objetivo, né? De trabalhar e fazer com que vocês aprendam realmente na prática, tendo responsabilidade social. Então, esse projeto ele vai acontecer nesse sábado, vai acontecer em Cabedelo, mais uma vez, né, no território próximo à nossa instituição. A gente acredita que a gente precisa valorizar os nossos usuários, né, a nossa comunidade, e vai estar num lugar que é especial para nós. É um lugar que a gente já está lá há muitos anos, né, com os alunos de ESC 5, que é o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, uma instituição a qual nós temos um carinho enorme. Lá passam diariamente, né, através dos seus serviços, com educadora física, com professora de artes, com professor de música, cerca de 100 idosos frequentam diariamente esse serviço. Então, a gente vai estar lá, nesse sábado, promovendo mais uma ação do AFIA 60 Mais. E aí eu já queria que posso colocar já algumas ações, doutor Sérgio, que vai acontecer. Por favor. Então, lá a gente vai, né, promover, inicialmente, uma caminhada na praia. Então, nada melhor, né, se o tempo nos ajudar, nada melhor do que exercício aliado à vitamina D, ao sol, né, que é o nosso remédio natural. Principalmente nós que moramos no Nordeste, a gente tem essa graça, né, de termos o sol. Isso ajuda muito a questão da densidade óssea, né, dos idosos. Então, a gente vai começar com a caminhada.
Depois a gente vai fazer verificação dos sinais vitais, principalmente como Raíssa colocou, pressão arterial, glicemia. Vamos ver se o idoso dentro do IMC, né, do índice de massa corpórea, como é que ele está, se está obeso, se está abaixo do peso. Então isso é importante também dentro da avaliação geriátrica. O aluno de medicina, ele aprendeu em ESC5 como fazer isso e lá a gente vai colocar realmente a mão na massa e vai avaliar esses idosos. Vai ter avaliação com geriatra, vai ter avaliação com o projeto também Mais Visão, e a gente vai ter a presença de uma pneumologista. Por quê? Também com avaliação justamente das condições respiratórias. No idoso, e principalmente nessa época, a gente está aí no período chuvoso. É muito comum a questão da influenza, da gripe. Então, a gente vai sim poder avaliar, por exemplo, algumas condições respiratórias. Então, a professora Nedina vai estar conosco sábado, promovendo nessa ação, professor Vinícius, doutora Camila Negri, que é também nossa egressa, hoje geriatra. Então, vão estar conosco, realizando essas atividades. Teremos um café da manhã saudável também, acolhedor. E eu estarei também lá fazendo a parte da atividade física. Então, a gente vai fazer a caminhada na praia, mas a gente também vai fazer alongamento, a gente vai dançar, né? A gente vai movimentar o corpo. Então, eu queria te convidar. Você que é de Cabedelo, que mora em Cabedelo, que tem 60 mais, não deixa de visitar lá a nossa ação. Você que faz parte do IPSENC, né, do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, que faz parte do Centro de Convivência do Idoso, vem conhecer um pouquinho do que é esse projeto do AFIA 60+. Que legal, professora Raquel. E aí eu estava aqui observando você falar, né? Raíssa ali prestando atenção, Pedro também. Aí você falou uma coisa muito interessante, caminhada. Eu adoro caminhada, Pedro. E aí tem gente que diz, o que é melhor caminhar é correr. Eu tenho sempre a sensação que se eu for correr eu vou me machucar. Você pode orientar aí para quem está em casa, a gente que está aqui, para quem tem mais de 60, né? Eu vou puxar 60 para mais de 40. Pode ser também. Assim, não tem como dizer se uma caminhada é melhor do que a corrida. Depende muito da individualidade biológica de cada pessoa, né? Se eu tenho a condição hoje de começar correndo, eu posso começar correndo. Mas se eu não tenho, eu vou começar andando e aí eu vou evoluindo esse físico, vou evoluindo essa capacidade até chegar a uma corrida propriamente dita, né? Então, assim, eu não tenho como só mediante avaliação, né? Que é importantíssimo, inclusive avaliação médica, né? Principalmente em idosos, para a gente avaliar os riscos, né? A gente avaliar essa individualidade e ver qual o melhor treino a se fazer, né? Qual o melhor exercício. E aí, pensando na sarcopenia, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente coloca um idoso sarcopênico para correr, ele vai perder mais massa muscular. Então, vai correr o risco de uma fratura óssea. Correr o risco de fratura, de lesão. Isso. Então, a gente sempre orienta, né, como que Pedro colocou, começa por uma caminhada. A caminhada, ela tem benefícios também para a saúde. Não é só a musculação. A caminhada, ela traz vamos dizer assim, uma preparação e um estímulo muito grande à questão vascular, cardiovascular. Isso. Então, a gente pode, através de uma caminhada, fazer com que o sangue bombeie mais, facilitar o retorno do sangue ao coração. Então, aqueles idosos que têm, doutora Raquel, eu estou muito inchada, meus pés estão inchados, eu sinto muitas dores nas minhas pernas, sempre quando eu olho para as minhas pernas estão inchadas. Então, a própria caminhada, ela pode ter, né, seu benefício, ela tem o seu benefício para favorecer esse retorno do sangue. Pode ser trabalhado também de forma, no trabalho de força em casa, Isso. trabalhar a panturrilha, né? Isso. Que é o nosso segundo coração, que é quem faz o músculo voltar para o coração. Então, os exercícios de panturrilha propriamente dito são muito importantes para o retorno venoso. Importante. E lá a gente vai ter um momento, Pedro, de dançar. Lá a gente vai ter um momento, né, de senta e levanta. Eu costumo dizer, não tem dinheiro para ir para academia, não tem tempo de ir para academia, faz senta e levanta 10 de 3. Ou seja, 3 vezes você vai contar 10, né? Faz 10, espera 1 minuto,
faz mais 10, espera um minuto, faz mais 10. Então, não tem desculpa, né, para dizer que é sedentário. Então, senta e levanta na cadeira hoje. Isso, inclusive, é um teste de desempenho funcional, né, Raíssa? A gente discutiu muito isso no P5. Dentro da sarcopenia, um dos indicativos é a diminuição do desempenho físico. Como é que eu avalio? Eu não preciso de nada, só uma cadeira. Vou colocar ele para sentar e levantar 6 vezes. Então, eu posso utilizar desse teste para treinar essa musculatura. Então, você que diz assim, não tenho tempo, né? Eu não tenho dinheiro para ir para academia. É uma coisa simples que a gente pode fazer. E é segura, porque tá com a cadeira, você não vai cair. Então, desde que a cadeira seja fixa, um familiar pode ficar próximo e a gente vai pedir para ele fazer isso 10, depois mais 10, depois mais 10. A gente está fortalecendo membros inferiores. A gente está trabalhando o equilíbrio no mesmo exercício. Então, é muito importante essas orientações. E a gente vai fazer senta e levanta lá, viu, doutor Sérgio? Bom, toda a comunidade de Cabedelo está convidada, né? O IPCEM que fica ali próximo à praia. Isso. Né? Quem está vindo de João Pessoa para Cabedelo, logo depois da Escola Imaculada Conceição, primeira entrada à direita. Quem está vindo de Cabedelo sentido João Pessoa, né? Depois do quebra-mola do Cabedelo Clube, tem um outro lá na frente. Antes de entrar para o antigo Hospital Geral de Cabedelo, você pega a esquerda e para quem é de Cabedelo, que fica ali naquela rua que era o antigo Samburá. Então, as pessoas que puderem participar, os idosos, né? Os filhos, levem seus pais, levem seus avós lá, porque a AFIA Paraíba, a AFIA que fica ali em Cabedelo, né? Em Intermares, vai estar com seus profissionais, com seus alunos, ofertando, né, trocando essa parceria, né, que é uma parceria que existe entre a Prefeitura de Cabedelo e a AFIA Paraíba para atender cada vez melhor a AFIA, que significa saúde, bem-estar e longevidade. Quero aí continuar, porque a gente disse o que é que vai haver nesse sábado agora em Cabedelo, mas eu acredito que até o mês de junho acontecerão outras atividades, né? Isso. E que vocês também estão cheios de novidades para o próximo semestre. Sim, sempre a gente tem algo novo, né? O nosso projeto, por exemplo, de cuidados paliativos, a cada semestre a gente inova, né, Raíssa? Então, no semestre a gente trabalha com estímulo à publicação, a gente trabalha com atividades como essa, como essas ações, mas também, né, semestre que vem a gente vai focar em mais ações, não só, né, que foi uma discussão nossa, não só no AMEM, no Abrigo AMEM, mas nosso objetivo é se espalhar, né, alcançar outros idosos, e aí a gente já faz o convite também. Esse projeto, ele vai, a partir, né, de agosto, ele vai poder entrar também nas casas de alguns idosos, conversar com esses idosos, não só que estão nas instituições de longa permanência, mas idosos que querem se aproximar, né, da academia, da formação médica. Então, a gente vai ter um espaço também para escutar mais esses idosos, né? Idosos que moram em Cabedelo, porque o nosso projeto, ele acontece lá em Cabedelo, tanto no Abrigo AMEM, como também na instituição Quinta da Praia, que é uma instituição que fica próximo ao IPCEM, que é uma instituição, apesar dela ser privada, mas ela tem uma necessidade muito grande, né, da participação nossa enquanto instituição. A gente já se faz presente. Sábado estivemos lá, Raíssa, e eu queria, se você puder contar um pouquinho como foi essa ação de sábado, né? O que foi que você achou dessa ação? Se houve alguma diferença? Teve algo novo dentro dessa ação? Você, como aluna, como é que você se sentiu também, né, participando desse projeto? Na verdade, toda visita é um pouco diferente, né? Nunca é a mesma coisa, por mais que a gente já conheça os idosos, já trabalhe. Mas esse sábado passado, né, faz uma semana, nós fomos até lá. O que eles mais gostam, na verdade, já de cara, é a conversa, é o sentar do lado e conversar e falar da vida e dos filhos, e, enfim, é o que eles mais gostam. Mas a gente sempre leva atividades para fazer com eles, né? Então, a gente teve atividades para trabalhar a memória, né? Tivemos a atividade física, então a gente trabalhou a coordenação. E nesse sábado a gente também teve 2 colegas, né, do projeto. Tem uns cachorras, Goldens, na verdade. 2 Goldens, 2 Goldens. Lindas. E aí a gente teve essa interação dos idosos com os animais, que também foi uma coisa super valiosa. Eles até esqueceram a gente, só queriam saber das cadelas. Mas foi um momento também, a gente vê que são coisas diferentes,
né, que não trabalham só o corpo, mas trabalham a questão psicológica, né, o bem-estar, e que tudo vai contribuir para a qualidade de vida daqueles idosos. E é sempre bom. Quando a gente sai de lá e já pergunta, quando é que vocês vão voltar? Porque eu acho que é um momento diferente, né? Eles ficam ali, por mais que a gente foi até a Quinta da Praia, mas por mais que seja uma casa super acolhedora, né? Lá eles têm vários profissionais cuidando daqueles idosos, mas a gente chega com aquele nosso jeito, liga o som e, enfim, e promove as nossas atividades, pensando em tudo que a gente conversou, né? Nessa questão do corpo, da mente, mas aí é um momento de socializar, que eu acho que eles gostam muito, assim, essa parte da socialização, para eles contam muito. Então, aí tem o lanche, sempre tem uma coisa diferente. Às vezes tem bingo, Às vezes tem né? bingo, E eles adoram, né? Relembrar atividades, vamos dizer, vivenciadas, né, no passado. Eles gostam muito dessa questão de voltar ao tempo. Exato. Então, o Projeto 60 Mais AF, ele também tem esse objetivo de socialização, né? De fazer com que eles se sintam bem. É quando, a partir do momento que a gente leva animais, não é só o fato, eles gostam de animais. Não, as pesquisas apontam, né, que o contato com animais traz sensação, como você colocou, de bem-estar, né, de acolhimento, né, de carinho, de conforto, estabelece vínculos que talvez esse idoso ele tenha tido um animal que fez parte da sua história. Então, a gente percebeu que o tempo todo eles queriam alisar, né, aqueles animais, eles queriam que ficasse... Era uma luta, porque todo mundo queria ficar perto, né, das Goldens, e elas são muito carinhosas, muito amigas, como diz, né, os seus donos, que são alunos do nosso projeto. Então, foi um momento realmente de muita troca, de muito acolhimento, de conversa mesmo, né? Eles chegavam a conversar até com os animais. Então, isso trouxe, mesmo que foi 1h30 de projeto, isso a gente promoveu qualidade de vida, a gente promoveu bem-estar. E o nosso objetivo maior, né, não só do projeto AF 60 Mais, mas do nosso projeto de extensão, é isso. É levar alegria, né, promover saúde, é promover a questão da espiritualidade, né, que é tão importante para a questão do idoso. E o projeto AF 60 Mais, ele também envolve a dimensão da espiritualidade. Então, o idoso por si só, ele já tem essa questão muito forte, né, da espiritualidade. Então, nem precisa a gente fazer nada. Quando a gente chega, eles mesmos pedem, né? A gente pode fazer uma oração. Então, respeitando, né, a questão religiosa de cada um, mas geralmente é uma oração que é universal, que é uma oração cristã, porque todos lá, né, a gente tem esse cuidado de perguntar se eles são cristãos. Então, se faz uma oração do Pai Nosso, né? Cada um fala um pouquinho de suas experiências. Então, eu acho que colocar o idoso também como protagonista é um papel nosso. Enquanto instituição, é valorizar a pessoa idosa, é valorizar que ali existe uma pessoa que não é porque tem 60 mais, 70 mais, que não tem o que oferecer. Não, pelo contrário, os nossos alunos sentam, escutam, aprendem junto com eles, trocam experiências, dão orientações. Então, esse é o maior sentido desse projeto. São essas trocas, doutor Sérgio. Que coisa linda. Estava aqui encantado aqui com as palavras de professora Raquel, né, de Raíssa e de Pedro, que vem também contribuir conosco. E a gente quer compartilhar, né, com as pessoas que estão em casa do nosso Centro Integrado de Saúde. Então, nós, a partir do semestre que vem, né, nós estamos inaugurando o nosso Centro Integrado de Saúde. Né? São 46 consultórios. Tem a capacidade de atender mais de 40 mil, né, fazer mais de 40 mil atendimentos por ano. Né, e muitos desses atendimentos que nós fazemos hoje na cidade de João Pessoa, na cidade de Cabedelo, vai ser feito lá na nossa instituição de forma gratuita. Né, e nós temos certeza que isso vai contribuir muito para essa estratégia pedagógica da formação do nosso aluno e para a comunidade. Então, só para a gente ter uma ideia... o nosso Centro Integrado de Saúde é como se ele duplicasse a capacidade da cidade de Cabedelo de atender nas UBS. Né? Então, vai ser um centro muito importante para o aprendizado do nosso aluno e para a comunidade. Né? Então, acho que com essa inauguração a gente cumpre um papel social muito, né, grande. E que é muito importante na formação do nosso aluno. Nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso Medcast Paraíba, é isso mesmo. Você que estava habituado já ao AFIAcast Paraíba, a gente trouxe agora a modificação para o Medcast Paraíba. E aí eu já vou passando a palavra para
os nossos convidados se despedirem, deixar um abraço, aqui pode deixar abraço, pode deixar beijo para quem está em casa, e fiquem à vontade. E já vai também meu agradecimento pela participação e o convite renovado para que a gente estejamos aqui outras vezes para a gente discutir. Eu tenho certeza que a gente, com esse tema do AFIA 60+, a gente vai estar aqui muitas vezes conversando. Então, deixo o livre aqui para que vocês possam fazer. Dessa vez eu vou dizer o seguinte, a sequência a gente vai fazer com o Pedro. Pode ser. Aí a gente vai fazer com o Raíssa, que eu quero... Eu fico por último. Eu sei que a professora Raquel sempre vai contribuir mais um pouquinho. Fico por último. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, tá? Foi muito bom estar aqui conversando sobre a atividade física para as pessoas 60+, que é muito importante, inclusive. Então, fica o meu agradecimento. E eu gostaria também de convidar as pessoas que quiserem participar lá da Vila Olímpica. Vai ter, mais para frente, um pouco, agora em julho, vai ter a abertura de matrículas. E aí, ótimo. Tanto as pessoas 60+, como mais novas, tem atividade para todo mundo. Quem quiser passar lá, ótimo. Pode se inscrever. Tá? Muito obrigado a todos. E é isso. Obrigado, Pedro. Eu queria agradecer também o convite, né? Para mim é uma oportunidade, né? A mais um aprendizado estar aqui. Dizer para os alunos, né? Que se inscrevam nos projetos de pesquisa, porque é muito importante, de extensão. Eu sei que muitos tendem a querer ir para o de pesquisa, porque pensam em publicar, né, só aquilo, mas eu digo a você que no de extensão é melhor, nesse sentido também. Por quê? Porque a gente tem esse trabalho com a comunidade, a gente sai da faculdade, mas a gente publica sempre, né? Então, se for olhar, toda a ação, vai e vem, a gente está publicando, até como uma forma de divulgar e de incentivar novas pessoas, né? Então, fica uma dica para os alunos, né? Que participem desses projetos de pesquisa de extensão, porque são importantes para a nossa formação acadêmica e para a gente como ser humano mesmo. E dizer que é isso, agradecer, me colocar à disposição, Raquel sabe. O projeto realmente é apaixonante, né? E, enfim, quem participa uma vez quer participar sempre, eu estarei aí até o 12º período. Obrigado, Raíssa. Obrigado pela participação. E aí já agradeço também a disponibilidade de vocês, a participação hoje, né? Não é fácil organizar, mas muito obrigada por toda a contribuição que vocês deram hoje. E eu queria encerrar mais uma vez, né, agradecendo também o convite da instituição para estar aqui, né, falando um pouquinho sobre esse projeto, mas principalmente para você que está em casa, você que é de Cabedelo mais uma vez. Vem conhecer um pouquinho o nosso projeto, ele vai, né, ter uma ação, como a gente já falou, sábado, então dá uma passada lá, a gente vai ter todo um tempo para conversar, para sentar e dizer a você que você pode sim construir o seu processo de envelhecimento independente de quantos anos você tenha. Seja 60+, 70+, 80+, 90+, nunca é tarde. A gente sempre tem o que melhorar. Então, não só acrescentar anos à sua vida, acrescente qualidade. Esse é o nosso objetivo maior, é promover qualidade independente da idade que você tenha. Então, é o convite que eu te faço hoje, que você possa refletir sobre como anda o seu processo, como ele está sendo construído. Reflita sobre isso. E aí dizer que eu me coloco mais uma vez, né, disponível sempre. Eu acho que falar do envelhecimento para mim é algo que faz parte da minha vida e podem contar comigo mais uma vez. O que precisarem, estarei sempre disponível. Agradeço demais a professora Raquel e quero também reforçar o convite que a professora Raquel fez agora, né, sábado, lá no IPSENC, em Cabedelo. A partir das 8 horas. A partir das 8 horas. E nós também temos um outro evento em Cabedelo para um outro público, além de Intermares, né? É uma feira de saúde que a Secretaria de Saúde de Cabedelo está fazendo junto com a AFIA Paraíba. Então, esses dois eventos no sábado. Né? O evento AFIA 60+, né? A professora Raquel já falou bem aqui, vai ser no IPSENC, a partir das 8 horas, com várias atividades, né? Que promove autonomia, que promove saúde, que promove bem-estar e longevidade. E a gente comunica a você que o nosso Centro Integrado de Saúde está prestes a ser concluído. Nós acreditamos que já a partir de agosto ele estará totalmente pronto, vai contribuir com a região metropolitana de João Pessoa, com a formação dos alunos da AFIA Paraíba. Então, você que ainda não sabe, AFIA significa o quê? Bem-estar e saúde e longevidade. Muito obrigado a todos vocês
e até um próximo Medcast Paraíba.